O povo está de olho. O tempo da impunidade garantida por acordos de gabinete acabou. Se você defende que a lei deve ser igual para todos, do cidadão comum ao ex-presidente, espalhe este vídeo. A luz da verdade é a única coisa que dissolve as sombras dessas manobras em Brasília. Sem anistia para quem atacou o Brasil. A vingança do orçamento secreto. Por que o Congresso quer soltar golpistas? O Brasil vive hoje um dos momentos mais reveladores da sua história política. O que estamos vendo em Brasília não é um debate sobre justiça, mas uma tentativa de revanche. Enquanto a esquerda se consolida como o escudo do povo e da democracia, o Congresso Nacional e o Senado resolveram declarar guerra à Constituição. Mas por que agora? Por que tanta pressa em perdoar quem atacou a República? A resposta está em uma palavra que os políticos do Centrão odeiam: transparência, a equação do caos, o cálculo da impunidade. No tabuleiro do poder, o movimento é estratégico, um ajuste de contas num cenário esquelético. Desde que o mestre barrou o fluxo orçamentário, o Centrão se rebela no seu feudo secreto. É a responsabilidade contra a improbidade, no choque entre a legalidade e a conspiratividade. O cálculo do desvio, a aritmética do erro. Tentam uma aritmética onde o crime é o dividendo, mas dividem por zero o perdão que estão tecendo. Na matemática política, o erro é axiomático. Tentar subtrair a pena de um dolo sistemático não altera o produto da traição nacional, pois a soma dos fatores gera um saldo infernal. O veto de Lula surge como um corte analítico, contra o projeto hipócrita e o discurso paralítico. A esquerda é o vértice da firme resistência, pilar que sustenta a rima da conveniência, pois a transitoriedade da tal anistia esbarra na obrigatoriedade da nossa soberania. O ângulo da traição, a geometria do poder. Eles traçam paralelas que jamais se encontrarão, a justiça em linha reta e o desvio da ambição. O Congresso é o cateto de um triângulo isósceles, tentando fechar o ângulo com favores hipócritas. Mas a hipotenusa da lei é o lado maior, e o resultado do cálculo sempre será o pior. No topo da guarda, o olhar é jurídico, contra o veneno periférico e o plano raquítico. Xandão é o algoritmo da constitucionalidade, que anula a proporcionalidade da falsidade. O martelo é o símbolo de um poder hierárquico, que impede o avanço do instinto anárquico. Eles não querem apenas salvar Bolsonaro, eles querem mostrar que se o governo não devolver o controle do cofre, eles podem colocar a democracia em risco novamente. É o Congresso indo contra o povo, para punir o presidente que decidiu governar com luz sobre as contas públicas. A esquerda ao lado do povo. Do outro lado, a resistência foi brava. Os partidos PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB, PV e Rede votaram 100% contra a impunidade. Senadores como Humberto Costa, Jacques Wagner e até vozes do MDB como Renan Calheiros e Alessandro Vieira denunciaram a insanidade de premiar o crime. A esquerda hoje não defende apenas o governo, defende o seu direito de viver em um país onde a lei vale para todos e não apenas para quem tem mandato. 3. O veto de Lula e o martelo de Moraes. A previsão para os próximos dias é de um choque de potências. Lula já avisou, o veto será total. O presidente não vai negociar a dignidade da democracia em troca de paz com o Centrão. O Congresso tentará mostrar força derrubando o veto de Lula, mas o destino final dessa lei é o lixo da história. A esquerda continuará sendo a voz da consciência nacional, lembrando que sem punição, o crime se repete. Se você está do lado de quem não aceita o orçamento secreto e não aceita a anistia para golpista, este é o momento de se mobilizar. Compartilhe a verdade porque o Centrão tem o dinheiro, mas nós temos a voz. Sem anistia, sem retrocesso e com total transparência. Não cabe a anistia na tal liturgia, pois a tirania não traz alegria. A lei é implacável, o povo inabalável, num rastro invariável do bem inviolável. Se a cúpula claudica e a trama se estica, a força que fica é a que nos edifica. O mestre do martelo, em firme atropelo, desmancha o castelo de quem traz o flagelo.
O xeque-mate final. A guerra entre os poderes. O cerco se fechou e Brasília vive hoje as suas horas mais dramáticas. O que está em jogo não é apenas um projeto de lei, mas o próprio alicerce da nossa democracia. De um lado, o Congresso tenta erguer uma muralha de impunidade. Do outro, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal preparam o golpe de misericórdia contra a tentativa de anistia. O veto de Lula. A linha na areia. A notícia de hoje é definitiva. O presidente Lula já deu a ordem. O veto será total. O governo entende que sancionar qualquer alívio para quem atentou contra a República seria uma traição ao mandato popular e ao movimento sem anistia, que ecoa nas ruas. Lula sabe que o Congresso tem o poder de derrubar o veto, mas ele decidiu forçar cada deputado e senador a colocar um nome na história como cúmplice da impunidade. O veto presidencial não é apenas um ato administrativo, é uma declaração. A tese é simples e implacável. O poder legislativo não pode atuar como uma instância revisora de condenações criminais já transitadas em julgado pelo Supremo. A justiça não é um mercado de trocas, e a independência dos poderes não dá ao Congresso o direito de anular o Código Penal para salvar aliados políticos. O que esperar de amanhã? O clima para amanhã é de colisão frontal. A previsão é de que o Congresso tente mostrar força, mas o isolamento jurídico do PL é evidente. Estamos diante de um impasse institucional sem precedentes. De um lado, a tentativa de blindagem e o último suspiro de um projeto que tenta apagar o passado, do outro, a vigilância das instituições que prometem que não haverá volta ao tempo da sombra. A anatomia da traição. O crepúsculo dos mercadores. No anfiteatro do poder, o dolo é estratégico, um movimento brusco de cunho esplenético. Desde que o mestre cortou o cordão do erário, o ódio flui livre no duto tributário. O orçamento secreto, outrora gregário, fez-se silêncio no bolso do mercenário. No plano hermenêutico, o dolo é esquelético, um falso terapêutico para um mal energético. Tramam a impunidade, rima de improbidade, contra a alteridade em plena insanidade. O pacto é obtuso, o verbo é escuso, gerado no abuso do cofre difuso, pois o secretismo do vil orçamento, fidalgos do cinismo jogaram ao relento. Mas o veto é profético, o passo é dialético, no campo magnético do agir bioético. A esquerda altaneira na justa trincheira, não cede à poeira da casta herdeira. Surge o juiz metódico, o rito episódico, contra o mal periódico de tom espasmódico. Xandão é o obstáculo no grande espetáculo, quebrando o tentáculo do vil receptáculo. Não cabe a anistia na tal liturgia, pois a tirania não traz alegria. A lei é implacável, o povo inabalável, num rastro invariável do bem inviolável. Se a cúpula claudica e a trama se estica, a força que fica é a que nos edifica. O mestre do martelo, em firme atropelo, desmancha o castelo de quem traz o flagelo, o preço da verdade e a trama da revanche. O plano é direto, o esquema secreto. Lula cortou a verba e o Congresso ficou inquieto. Perderam o orçamento, o luxo e o alento. Agora querem anistia como forma de pagamento. Inscreva-se, comente, deixe o like e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E mande também para os grupos. Até a próxima!